Olá, meus queridos. Nós falamos na última aula sobre a questão do propósito da criação, né? O porquê que nós fomos criados para buscar o Senhor. E aqui eu quero falar sobre essa busca diária, sobre esse relacionamento diário, né? Como nós devemos se relacionar com o Senhor de forma diária, tá? Esse é o plano, esse é o propósito de Deus. Eu quero pegar um pouquinho do paralelo, como Deus traçou o propósito lá na época de Moisés, né? Como Deus trabalhava essa questão lá na época de Moisés, como era o planejamento dele lá no começo de todas as coisas. Eu quero ler um texto de Números, capítulo 28, versículo 1. Diz assim, ó. E disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem aos filhos de Israel, diz-lhe da minha oferta, do meu manjar, para as minhas ofertas queimadas do aroma agradável. Tereis cuidado para mas trazer ao tempo determinado. Dizer-lhe-ás esta oferta queimada que oferecereis no dia após dia. Presta atenção, Deus está dizendo o seguinte: quando vocês forem a chegar a mim, e nós vamos lembrar, querido, que toda a questão de trazer a oferta era o culto deles, né? Era a forma de cultuar o Senhor. Hoje, por exemplo, a Bíblia diz que mudou. Mas naquela época, por exemplo, o sacrifício de animais era a forma deles adorarem a Deus. Era o culto que eles faziam. Tá? Então, querido, quando se trabalhava essa questão, era fazer culto após culto dessa forma, sacrificando animais, ou então, querido, trazendo uma oferta, né, de farinha, né? Sempre as formas que eles tinham de trazer esse culto ao Senhor era buscando oferecer essas coisas a Deus. E Deus, quando ele está tratando essas coisas aqui das ofertas de manjares, né, ele está deixando bem claro: isso seria queimada e ofereceria ao Senhor dia após dia. Presta atenção nessa frase aqui. Dia após dia. Ele fala também do cordeiro. Ele diz: 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, em contínuo holocausto. Essa frase, uma oferta diária, está falando dia após dia, era feita, né, sem interrupção. Ele está dizendo, tinha que ser em contínuo holocausto. Então, querido, dia após dia eles estavam ali fazendo esse sacrifício a Deus, né? Isso era contínuo. Vamos continuar. 1 cordeiro oferecereis pela manhã e outro no crepúsculo da tarde. E a 10ª parte de 1 éfa de flor de farinha da oferta de manjares, amassada com 4ª parte de hin de azeite batido. Holocausto contínuo, instituído no Monte Sinai, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Então, além de vários holocaustos de sacrifício que eles faziam, tinha oferta pacífica, oferta pela culpa, e existia essa oferta contínua, querido, que era uma oferta diária. Essa era uma oferta que se fazia diariamente a Deus. Tinha que estar lá se relacionando com Deus e trazendo essa oferta todo dia. Mais para frente, querido, né, nos mostra que além dessa oferta diária, tinha o sacrifício semanal, que era todo sábado eles faziam o sacrifício semanal ao Senhor. Tinha também o sacrifício mensal, querido, né? Todo mês também tinha que fazer o sacrifício, que era o holocausto da lua nova, né? Esse era sempre no início de cada mês. E também tinha o sacrifício anual, que era o dia da expiação, né? E também a Páscoa. Em Gênesis 3, a Bíblia diz que Deus visitava Adão na viração do dia. Você vê, querido, que essa questão de relacionamento com Deus tinha que ser todo dia tinha que estar lá. Deus, querido, ele queria se relacionar com o ser humano o tempo todo. Irmãos, e eu acredito, querido, que isso aqui está trazendo um paralelo para nós, para o futuro. Irmão, eu não consigo entender cristão que ele passa dias sem orar, querido. Ele passa dias e dias sem orar. Ele lembra de orar quando ele vai para o culto. Ele não gasta um tempo com Deus, ele não tem um tempo com Deus, ele não tem ali relacionamento com Deus. Eu fico assustado com isso, querido. A Bíblia estava dizendo que dia após dia eles tinham que estar fazendo sacrifício ao Senhor. Irmão, esse é o plano de Deus para as nossas vidas também. Dia após dia nós temos que nos relacionar com o Senhor. E essa questão de dia, querido, aparece muito na Bíblia. Lamentações 3:22 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Olha a ênfase que ele dá, querido, que toda manhã precisa ter uma misericórdia de Deus para transbordar nas nossas vidas. Então é importante nós compreendermos isso. Toda manhã Deus tem uma misericórdia nova para nós. A questão é, nós precisamos buscá-la. Nós precisamos estar ali clamando. Temos que estar pedindo misericórdia para Deus toda manhã, querido. Então, irmão, quando você fala, por exemplo, de provisão, né? Então nós precisamos orar. Como que Jesus nos ensinou a orar? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E quando nós vemos Deus dizendo o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ele está dizendo o seguinte: todo dia vocês vão orar pelo pão. Todos os dias vocês vão ter que clamar pelo pão.
Então, querido, entendendo isso, nós vamos ver a questão do maná, tá? Vamos entender a questão do maná. Gente, vamos lá. Israel não tinha tempo para plantar. Se você pegar o povo de Israel, eles estavam indo em rumo à terra prometida. E eles estavam no deserto, querido. Então eles não tinham tempo para parar para plantar. E algo que me chama a atenção é como que Deus lidou com isso. Êxodo 16, 4 diz assim, ó. Então o Senhor disse a Moisés, eis que vos farei chover pão do céu. E o povo sairá, colherá diariamente. Presta atenção nessa palavra. De novo, ele está trazendo a questão do diário, tá? A porção de cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Então, como que se colhia a porção? Diária. Todo dia estava lá, tá? A cada novo dia, os israelitas tinham que se levantar cedo e ir lá buscar o pão. E Deus queria que fosse exatamente dessa forma. O que significa maná? Maná significa o que é isso? Quando eles viram aquele pão, né, eles se assustaram e disseram, o que é isso? Então ficou o nome maná. Eles, querido, tinham lá um pão que tinha um gosto mais ou menos de mel, então eles tinham lá um pão que era provisão de Deus, mas a questão não é porque era provisão de Deus, que eles não tinham que buscar todo dia. Olha, vamos continuar. Êxodo 16, 19, diz assim, ó. Disse-lhe Moisés, ninguém deixe para amanhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. E alguns deixaram o maná para a manhã seguinte, porém deu bichos e cheirava mal. E Moisés lhe indignou contra eles que colhiam-nos, pois manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Irmãos, pensa nisso aqui, querido. Eu acho interessante. A Bíblia vai dizer o seguinte, estava lá todo dia de manhã. Irmão, se não buscasse, passava fome. Se não buscasse, querido, passava fome. Tinha uns espertos que queriam estocar, a Bíblia diz o quê? Criou bicho, cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles, porque tinha que estar lá toda manhã para buscar. Irmão, toda manhã tem uma porção, eu gosto dessa palavra, tem uma porção de Deus preparada para a sua vida. Você tem que orar, querido. Tem que clamar, tem que ter um devocional diário, tem que ter relacionamento com Deus. Toda manhã Deus tem algo novo para a sua vida, querido. Toda manhã Deus tem algo para tocar o seu coração. Nós vemos muitas pessoas hoje que elas saem desgovernadas para ir para os seus trabalhos, para fazer as coisas, saem perdendo hora, e elas esquecem de gastar esse tempo com Deus, querido. Elas esquecem de talvez esse devocional diário com Deus. Elas esquecem de se relacionar, elas esquecem de orar, elas esquecem de clamar, elas esquecem, querido, de ter esse contato com Deus de manhã. Irmão, a Bíblia diz que dia após dia eles estavam lá. Deus poderia ter feito de forma diferente, querido. Deus poderia ter trabalhado de forma diferente, mas Deus estava dizendo o seguinte, não guarde, não estoque. A não ser, querido, da sexta para o sábado. Mas ele está deixando bem claro, não quero que vocês estoquem. Batia o sol, querido, aquele maná se derretia e ia embora. Por quê? Porque Deus estava dizendo o seguinte, amanhã vocês vão buscar de novo, porque eu tenho outra provisão diferente para vocês amanhã. Eu tenho uma outra porção para vocês amanhã. Então, querido, deixa eu dizer uma coisa para você, todo dia tem porção de Deus para você. E o que Deus espera é que você dependa dele para você viver. Que você busque o propósito dele. Como você vai ver na Bíblia essa questão desse renovo diário, né? Dessa transformação diária. Como que Deus quer te tocar diariamente, querido. 2 Coríntios 4,16 diz assim, por isso não desfalecemos. Quem que não desfalece? Quem que não desanima muitas vezes? Ele está dizendo o seguinte, não desfaleça. Ele diz, mas ainda que o vosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. O que ele está querendo dizer, querido? Ele está deixando bem claro, querido, que o nosso homem interior, né, ele não pode ser corrompido. Ele está dizendo, o homem exterior, o ser humano, ele vai se corromper. Ele não está falando só da idade cronológica. Nós vamos ficando mais velhos, nós vamos ficando, né, com essa dificuldade de viver, né? Ele está dizendo, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, isso vai acontecendo, por quê, querido? Porque nós vamos, muitas vezes, meu irmão, sendo enredados por esse mundo, pelas coisas dessa terra. O diabo tem trabalhado pesado para nos enredar pelas coisas dessa terra. Ele está dizendo, ainda que isso possa ter esse tipo de corrupção, ele está dizendo, o homem interior se renova de dia em dia. Existe um renovo diário para você, querido. Deus tem um renovo diário para a sua vida. Todo dia Deus quer te renovar suas forças, renovar, querido, a sua estrutura, renovar a forma de você pensar, renovar a forma de você ver as circunstâncias, renovar, né, tudo aquilo que você é. Deus tem um propósito disso, querido. Ele está dizendo ainda que haja uma corrupção, né, no homem exterior,
Está dizendo o seguinte: o interior vai se renovar de dia em dia. Repare que ele está dizendo todo momento, de dia em dia. O que nós temos que buscar é coisa diária. Irmão, nós não somos, querido, crente de camelo, querido. Você bebe toda a água que você pode, armazena e vai para viver no deserto. Não é assim, querido. Vamos falar um pouquinho sobre as cisternas, para a gente entender isso aí? Jeremias 2,11 fala sobre isso. Diz assim, ó: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto os céus e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não podem reter água. O protesto de Deus é o seguinte: primeiro, ele diz, me deixaram. Quando ele fala me deixaram, ele tá tratando ele com o quê? Como manancial de águas vivas. E ele está dizendo o seguinte: a segunda coisa, eles cavaram cisternas rotas. Irmão, vamos pensar. Naquela época, querido, né, na época que eles viviam, irmão, eles não tinham essa facilidade que nós temos hoje em relação à água encanada, querido. Tá? Eles não tinham isso. Então, geralmente, eles procuravam morar perto dos rios, né? Para poder ter essa fonte de águas perto deles, para poder, querido, estar bebendo, não só bebendo, mas também plantando as suas coisas, né? Cultivando as suas coisas. Então, querido, vamos pensar. Eles tinham dificuldade quando não se morava perto. Irmão, você já parou para pensar, querido? Quando já acabou a água na sua casa e você precisou buscar água em algum lugar longe? Irmão, é horrível. Às vezes, querido, eu tive já que buscar água em lugares longe. Mas o trabalho é terrível. Por quê? A água é pesada. E a água, querido, você dá uma descarga, já foi embora quase tudo, né? Se não tudo. Então, querido, é muito difícil você lidar a questão de ficar sem água. E o povo daquela época, querido, eles não gostavam de buscar água. Eles não gostavam de pagar o preço. Assim como hoje, querido, é o que o povo faz. Não gosta de pagar o preço, não gosta de buscar. Então, o que eles começaram a fazer? Cavar cisternas, cavavam poços. E esses poços seguravam a água da chuva. Tá? Eles seguravam a água da chuva. Para quê? Para eles não andar até a fonte. Eles não queriam ir até a fonte. Mas, pastor, por que eles não queriam ir até a fonte? Porque tinham preguiça. Né? Então, querido, o que eles faziam? Eles cavavam para não ter que depender da fonte. Deus está comparando, querido, ele a um manancial. Irmão, e quantos de nós hoje não tem preguiça, querido? A gente não quer ir à fonte. Irmão, hoje nós vemos os crentes sobrevivendo, querido, com 2 cultos na semana. Eles vivem dessa forma. Como se 2 cultos pudessem mudar a vida deles, irmãos. Né? E eles passam a semana inteira só com aquele culto, só com aquela palavra. Então, querido, Deus está comparando ele aqui a um manancial de águas vivas. Ele está dizendo, vocês me trocaram. Vocês deixaram de vir a mim, cavaram cisternas rotas, que não têm a capacidade alguma de reter água. Qual que é a lição que nós temos aqui, querido? Deus está dizendo o seguinte, que no reino espiritual não existe um estoque. Não dá, irmão, para você ter um depósito, querido, que você possa tá lá, para não ter que ir à fonte, né? Que você não precise estar diariamente buscando a presença de Deus. Nós não conseguimos viver dessa forma, querido. O que Deus quer, querido, é que você possa todo dia estar indo à fonte, irmão. Que você possa todo dia estar buscando a presença dele. Que você possa todo dia, querido, estar vivendo coisas melhores na presença dele. Então, irmão, quando você trata essa questão de dia a dia, Deus quer, querido, que você viva isso com intensidade. Não dá, querido, para a gente orar um dia e passar 10 sem orar, como muitas pessoas fazem. Não dá, querido, para você clamar um dia e passar um monte sem orar. Irmão, a primeira aula que nós falamos aqui, querido, que nós temos o dever de orar sem cessar, é todo dia, querido. Dia e noite. O plano de Deus, querido, é que você busque nele dia e noite. Né? Nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para viver dessa forma. A Bíblia diz, querido, lá em Efésios, no capítulo 1, que Deus nos predestinou. Nos predestinou, querido, para quê? Para que nós pudéssemos buscar o Senhor, para que nós pudéssemos viver o plano e o propósito dele, querido. Tá? A Bíblia vai dizer, irmão, que é em nós, querido, que Deus manifesta a presença dele. Então nós precisamos, querido, ir à fonte. Não dá, irmão, para ter preguiça, querido. Não dá para viver uma vida espiritual plena e viver uma vida de preguiça. Não dá, querido. Você precisa ter prioridade. Você foi criado para adorar e buscar a presença de Deus.
Você foi criado para isso, querido. Para buscar. Nós vemos muitas pessoas hoje se desgastando, irmão. Porque elas deixam muitas vezes de buscar Deus, querido, e elas vão para o seu dia a dia, elas vão para a guerra, vão para a batalha, e elas vão, querido, na força do seu braço. E por isso que lá Marta vai dizer, querido, né? Jesus vai dizer para Marta, 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 esse Marta, Marta está chamando a atenção dela, está dizendo, Marta, Marta, você está ansiosa, e você está cansada, você está fadigada com muita coisa. Hoje, querido, a gente esquece o mais importante. A gente esquece de buscar a presença de Deus e ter esse tempo a sós com Deus. Nós estamos afadigados com um monte de coisa, nós estamos cansados, irmão. Hoje as pessoas estão cansadas, querido, porque elas querem resolver tudo na força do seu braço. Elas não buscam a Deus de manhã e muitas vezes chegam em casa esgotados nos seus dias. Elas estão cansadas, não querem, não estão animadas para viver mais. Então, querido, como lidar com isso? Né? Como lidar com essa questão? Eclesiastes 10:10 tem um ensinamento fantástico, tá? Que nos ajuda a entender isso aí. A Bíblia diz assim, ó, se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve redobrar a força, mas a sabedoria, ela é excelente para se dirigir. Quando ele fala do ferro, querido, ele pode estar falando de qualquer tipo de ferro aqui, né? Qualquer ferro de trabalho. Mas o versículo anterior, ele nos dá uma ideia de que tipo de ferro ele está falando. Ele diz, aquele que transporta pedras será maltratado por elas, e os que racha lenha opõem-se ao perigo. Então, querido, com que se racha lenha? A lenha é rachada com machado. Depois ele diz, se o ferro estiver embotado, ou seja, sem corte, se não afiar aquilo, que é a única forma de você melhorar o corte, ele está dizendo, você vai precisar redobrar a sua força. É o que está acontecendo hoje, querido. Ele está dizendo o seguinte, tem gente que na hora de rachar lenha, ele vai precisar de muito mais tempo, ele vai precisar redobrar a sua força, né? Por quê? Porque ele não passa tempo sentado afiando o machado. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, querido, para você compreender. Você precisa afiar o machado, querido. Você precisa afiar o corte. Irmão, não adianta, querido. Hoje as pessoas acham que está ganhando tempo. Ah, pastor, é uma correria o meu dia a dia, não tem como ficar orando, não dá tempo de fazer as coisas, já levanta atrasado. Aí você acha que você vai ganhar tempo com isso? Você acha que você vai conseguir conquistar com isso? Você acha que você vai conseguir ter bom êxito com isso? Ele está dizendo, querido, que isso aí não é sábio. Ele está dizendo que sábio é você se afiar o corte do machado, senão você vai precisar redobrar a sua força. Você vai ter que usar muito mais força, você vai ter que usar muito mais a sua energia, você vai gastar muito mais tempo. Alguém disse, querido, que se ele tivesse 9 horas para derrubar uma árvore, ele passaria 6 horas afiando o machado. Porque, querido, você vai ter muito mais facilidade. Porque, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, o êxito é maior. Então, querido, quando você busca a presença de Deus nas primeiras horas do seu dia, a coisa rende mais. Você consegue ficar melhor. As coisas fluem de uma maneira melhor. Parece que você não fica tão cansado, querido, como muitas vezes nós ficamos quando nós temos que redobrar nossa força no trabalho. Então, querido, nós precisamos entender o quê? Você tem tempo aí para rachar lenha, mas primeiro afia o corte. Eu me lembro, quando eu estava falando sobre um texto desse daqui, o Lelê, o meu primo, que trabalhou na carpinagem, ele começou a dizer, né? Ele falou, isso é uma verdade. Porque quando eu trabalhava na carpinagem, tinha alguns senhores, né? Que eles eram de mais idades. Enquanto eu ia lá, começava e estava lá carpinando, eles sentavam e eles estavam lá afiando o machado, afiando a enxada. Ele estava dizendo o seguinte, quando eles começavam, meu primo estava dizendo, eles botavam para quebrar, fluía, rendia, a coisa ia. Por quê? Porque eles tinham a sabedoria de afiar o machado. A Bíblia vai dizer, Eclesiastes 10:10, a sabedoria é excelente para se dirigir. A Bíblia está dizendo que existe sabedoria, querido, em você afiar o machado. Irmão, quando você está orando, quando você está gastando os primeiros momentos do seu dia, além de ser as primícias que você está dando para Deus, querido, que eu acho importante, né? A Bíblia vai dizer, querido, que se a raiz é santa, né? Toda a massa o é. Se você coloca para Deus a primeira parte, o resto vai ser abençoado. Ele está dizendo, além disso aí acontecer, a Bíblia está dizendo o seguinte, querido, que você é sábio quando você começa a orar. Você ganha tempo, você ganha energia, você cansa menos, você vive algo melhor na presença de Deus, querido. Então o plano de Deus é esse, irmão, que você entenda isso, querido. Gaste mais tempo, querido, afiando o machado. Gaste mais tempo buscando a presença de Deus. Gaste mais tempo se relacionando com Deus. Ore mais, irmão.
Ore mais. Ore no seu dia de manhã, ore todo dia de manhã para que você tenha esse relacionamento com Deus e viva coisas diferentes na presença dele. Que Deus abençoe você. Que você guarde isso no seu coração. Em nome de Jesus. É dia após dia, querido. É todo dia. E você vai ver a diferença de Deus no seu dia a dia. Tá bom? Irmão, rachar a lenha é importante, querido. Mas nós precisamos entender, querido, que nós temos que gastar tempo. Teve um tempo atrás que eu vi um pastor dizendo, um outro pastor ligou para ele, né, ele estava orando, ele não queria ser incomodado, ele estava orando, mas ele atendeu o telefone. Aí o pastor perguntou para ele, o que você está fazendo, meu querido? Ele falou, estou orando. Aí o pastor falou, já que você não está fazendo nada, vamos fazer uma visita comigo? Porque as pessoas tratam dessa forma. De forma consciente ou inconsciente, elas estão dizendo o seguinte, orar não tem muito efeito, não. Orar não é tão importante assim, não. Quando você ora, querido, as coisas mudam. Quando você ora, o desenvolvimento é maior. Quando você ora, querido, você cansa menos. A sua energia é maior. Quando você ora, você vive o sobrenatural de Deus. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.